Louvado seja Deus, mais uma vez, bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe você por mais uma vez estarmos na presença de Deus. E a palavra que eu tenho para você hoje é: aconteça o que acontecer, meu irmão, nunca saia da direção de Deus, nunca saia fora, daquilo que Deus Ele tem falado contigo, porque é aquilo que eu disse ontem à tarde, quando eu fiz o culto. Toda palavra que Deus nos manda sempre vai ser para o nosso bem, meu irmão, independentemente qual seja a palavra, se seja uma palavra mais dura, seja uma palavra mais branda, não importa. Nós temos um Deus que, acima de todas as coisas, Ele deseja o nosso bem. Então, seja qual for a palavra que Deus falar com você, acate, não saia da direção, não deixe que os problemas, as lutas, as perseguições, venham fazer com que essa palavra saia do teu coração, Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 14, versículo 30, é uma palavra que a gente já conhece. Mas tem muitas pessoas que estão cometendo esse erro, sair da direção de Deus, por causa de um problema, por causa de uma dificuldade. É claro que o tempo que a gente está vivendo não é um tempo fácil, a gente não pode negar isso, mas a gente também não pode negar que a gente tem um Deus grande que está do nosso lado, meu irmão, que independentemente aquilo que nós enfrentamos, se nós estivermos na direção de Deus, Deus nunca vai nos abandonar. Não é o Deus que abandona a pessoa, é muito pelo contrário, são as pessoas que abandonam a Deus, são as pessoas que deixam de caminhar na direção de Deus, para muitas das vezes fazer do jeito que ela acha que está certo, e às vezes a pessoa acaba se estrepando, vamos falar no português claro, por causa disso, irmão. Tem gente que está colhendo o fruto podre da desobediência. Não precisava disso, não precisa, porque a Bíblia ela é bem clara quando se trata de obediência. Quando você decide obedecer a Deus, tua vida se torna uma bênção, meu irmão, A própria Bíblia chega a dizer que as bênçãos alcançam você, ou seja, você atrai bênção, é como um imã, Quando a pessoa obedece a Deus, ela atrai bênção, Ela atrai coisas boas, ela atrai coisas positivas. Tudo que ela coloca a mão se torna uma bênção. Tudo que ela faz, ela é bem, vamos assim dizer, bem sucedida. Por outro lado, quando a pessoa ela vive na desobediência, ela atrai só coisas ruins, meu irmão. Nada dá certo. Vai fazer um negócio, não dá certo. Vai trabalhar em algo, o negócio não anda, Ou seja, porque a pessoa deixou de andar na direção de Deus. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 30, fala quando Pedro ele andou sobre as águas. A gente conhece bastante essa palavra. E se você for ver, você vai perceber que o Pedro ele estava caminhando bem. Que ser humano que anda
sobre as águas? Não existe, né? O único que andou sobre as águas depois de Jesus foi o Pedro, né? E ele estava indo bem. Enquanto ele estava na direção de Jesus, ele estava, né, caminhando bem, ele estava indo bem. Mas o problema foi isso aqui, ó, versículo 30. Numa Bíblia mais atualizada, eu gostei dessa versão mais atualizada. Diz assim, ó, versículo 30. E reparando a força do vento, na sua Bíblia deve estar sentindo a força do vento, né? Mas na atualizada está assim, ó. E reparando, pois, a força do vento, sentiu medo e gritou: Senhor, salva-me. Ou seja, irmão, preste atenção. Reparar em alguma coisa é diferente da gente só olhar. Por exemplo, eu estou olhando para essa caixa de som, eu estou só olhando ela, né? Só olhei para ela. Agora reparar não. Reparar eu observo tudo, os detalhes, a marca dela. Ou seja, irmão, o que eu quero que você entenda? O problema de muitas pessoas é exatamente isso. Ela ficar reparando, olhando, reparando os problemas. Ela deixar de olhar para Jesus, deixar de estar na direção de Deus, para começar a olhar e reparar o que está acontecendo. Você sabe que teve pessoas que se afastaram da igreja exatamente por causa disso, porque ela começou a reparar a força do coronavírus. Ela começou a ligar a televisão, o rádio, acessar a internet, e ela começou a reparar as coisas que estão acontecendo. Ela não só olhou, ela começou a reparar. Quando a pessoa repara, ela olha o que? Os detalhes. Você está entendendo, sim ou não? Se eu olhar só essa parede, eu não vou ver os detalhes dela. Mas agora, se eu começar a reparar ela, eu vou ver teia de aranha, né? Eu vou ver mancha de sujeira. Ou seja, eu começar a reparar, eu vou começar a ver os detalhes. E o que acontece com muito crente é exatamente isso, irmão. A pessoa está deixando de olhar para Deus e começando a reparar os problemas que ela está passando, o tempo que nós estamos vivendo, enfrentando. Aí ela começa a sentir a força do que está acontecendo. E eu vou falar uma verdade para os irmãos: se você for ficar olhando demais o que está acontecendo, irmão, isso vai influenciar você. Porque o que tem de pessoas que estão entrando em depressão, né, cometendo até suicídio por causa disso que está acontecendo. Por quê, meu irmão? Porque ela está reparando, ela está observando, ela está olhando o que? Os detalhes do que está acontecendo, e está deixando de olhar para quem? Para Deus. Está deixando de estar na obediência à palavra de quem? De Deus. Não faça isso, meu querido irmão. Ah, ministro, mas o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Só na cidade de Barretos, 300 e poucas pessoas já morreram com essa doença aí, meu irmão. Mas o nosso Deus é maior do que tudo. Você não deve deixar de olhar para Deus para ficar reparando essas coisas. O problema de muitos que têm
se enfraquecido na fé, é exatamente por causa disso. A pessoa estava caminhando bem na fé, estava firme, vencendo barreiras, vencendo lutas, passando por cima de tudo, enfrentando problemas, situações. Mas o problema de muitas pessoas é isso: deixar de olhar para Deus para reparar o que está acontecendo. Meu irmão, não faz isso não. Amém? Enfrente, olhe para Jesus. Se você permanecer na direção de Deus, Ele vai te ajudar a vencer. E o Pedro, depois que deixou de olhar para Jesus para reparar o vento, a Bíblia diz que ele começou a afundar. E tem gente que está afundando pouco a pouco na sua fé, porque a pessoa deixou de olhar para a palavra e começou a absorver as coisas ruins que está acontecendo. Irmão, tem gente que sabe mais do coronavírus do que da Bíblia. Tem gente que o assunto dela é só esse, coronavírus. Mas a pessoa não tem um versículo bíblico na boca, não tem uma palavra de fé na boca. Sabe por quê? Porque ela está reparando isso. Ela está deixando isso influenciar a sua vida. E a palavra de Deus está ficando aonde? De lado. Tem gente que está se inclinando, eu estou falando de crente, cristão, que está deixando de se dobrar diante de Deus, diante da palavra de Deus, para se dobrar diante dos problemas. Não faz isso, meu irmão. Não saia da direção de Deus. Permanece firme. Ainda que você enfrente lutas, porque a gente enfrenta mesmo. Todos nós estamos à mercê dos problemas, das lutas, das dificuldades. Todos nós. Mas o problema é a pessoa deixar de observar a palavra de Deus para ficar observando essas coisas. Não podemos, meu irmão, mas devemos permanecer na direção de Deus. Devemos permanecer aonde Deus quer que a gente esteja. Amém? Olha o que a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Em todos os momentos Deus vai te guiar, meu irmão. Ah, ministro, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Ah, meu irmão, mas você sabe o que eu estou passando? A pessoa acha que a gente que é pregador é super-herói, né? A pessoa acha que o pregador não passa luta, né? Que o pregador não passa dificuldade. A pessoa acha que o pregador ele está salvo das lutas, né? Jamais, meu irmão. Assim como você, eu também passo por luta. Assim como você, eu também choro, né? Assim como você, eu também às vezes me sinto chateado. Sim. Todos nós temos o nosso momento bom, o nosso momento ruim. Tem dia que a nossa vida a gente está de dia, está tudo claro. Mas por outro lado, tem dia que a nossa vida está de noite. Tem dia que a nossa vida está, em escuridão, Êxodo capítulo 13, Êxodo 13, 21. Amém? Êxodo 13, 21.
Você vê, tem gente que poderia entrar na igreja e ficar, né, irmão? Nossa, é difícil, né? Você vê, né? Às vezes aparecem pessoas que eu nunca vi, que eu nunca vi na vida. Você vê como tem pessoas que... então, o alimento um dia acaba, irmão. Mas a gente faz a nossa parte, né? Mas é um desperdício a pessoa entrar dentro da igreja e não querer participar de uma reunião, né? A pessoa vir por causa de algo, por causa de alguma coisa. Mas tá bom, né, irmão? Na época de Jesus também era assim. O povo ia diante dele por causa do pão. E teve uma vez que ele falou assim: hoje não vai ter pão não. O povo ficou bravo, né? A igreja faz o trabalho social, sim, mas o nosso maior trabalho é o evangelho, irmão. Infelizmente a maioria está desinteressado. A pessoa só quer alguma coisa. Ninguém pergunta: posso participar do culto? Posso ir no culto? Posso entrar? Nada. A pessoa só quer o vem a nós, né? Infelizmente, o vosso reino só Deus, né? São poucos, né? Mas olha o que a Bíblia diz, Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz assim, ó: e o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvens para guiá-los no caminho, né? E durante a noite uma coluna de fogo os iluminava, né? Assim eles podiam caminhar de dia e de noite. Olha só que forte isso. Você vê uma coisa, que mesmo o povo de Israel, sendo um povo ingrato, um povo mal agradecido, porque o povo de Israel eles eram ingratos, mas você vê que Deus conduzia eles tanto durante o dia quanto durante a noite, irmão. Ou seja, eles não ficavam na mão, né? Naquela época não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. Então, para não ficar na escuridão, à noite Deus iluminava o caminho deles. E durante o dia, para o sol não queimar eles, porque eles estavam no deserto, né? O sol era quente. A Bíblia diz que Deus colocava uma coluna de nuvens para tampar. Olha que forte isso, meu querido irmão. Você vê o tanto que vale a pena a gente estar sobre o cuidado de quem? De Deus. Por isso que eu falo para você: aconteça o que acontecer na sua vida, permaneça na direção de Deus, permaneça na fé, amém? É claro que o que nós estamos enfrentando, eu repito, não é fácil, mas irmão, se você está na direção de Deus, Ele vai conduzir você tanto de dia quanto de noite. Ou seja, Deus Ele vai conduzir você tanto no momento bom, né? E também no momento que ruim. Amém? Ah, ministro, eu estou passando um problema difícil. Fique na direção de Deus. Ah, ministro, na minha vida está tudo bem. Amém. Permaneça na direção de Deus, porque é de dia e de noite, meu irmão, Deus, Ele te conduz. Glória a Deus. Para a gente encerrar a mensagem, Gênesis capítulo 26, versículo 2. Você está em Êxodo, volta em Gênesis. Gênesis capítulo 26. Isso, Gênesis 26, versículo 2.
Deus deu uma ordem a Isaac. E olha que naquela época teve fome. Você vê que hoje a gente está vivendo um momento igual a esse, né? Pessoas estão passando fome, pessoas estão precisando de ajuda. Só que a maior ajuda tem gente que não quer, né? A pessoa quer só saciar a sua fome. Só que a fome volta, meu irmão, né? Mas quando a pessoa se apega com Deus, ela se coloca diante de Deus de verdade, Deus ele supre todas as necessidades da pessoa. Amém? Gênesis capítulo 26, versículo 2, diz assim: E o Senhor então apareceu a Isaque, dizendo: Não desças ao Egito, mas permaneça na terra que eu lhe indicar. Ou seja, não vai para o Egito, mas permaneça onde eu estou falando para você ficar. E olha que naquela época, eu repito, teve fome. Aconteceu uma situação difícil naquela época, mas o Isaac permaneceu aonde Deus mandou. E se você quiser continuar lendo na tua casa, Deus abençoou ele ali. Naquele mesmo lugar que teve fome, a Bíblia diz que o Isaac ele plantou e ali Deus abençoou, meu irmão. Ou seja, não importa qual seja o problema que você esteja passando ou enfrentando, se você permanecer na direção de Deus, irmão, quem vai te conduzir é Ele. Amém? Ele não vai desamparar você. Se você ficar firme naquilo que Ele fala, Deus ele jamais vai deixar você na mão. Mas o que tem de pessoas que estão descendo ao Egito, ou seja, pessoas que estão deixando de servir a Deus para voltar para o mundo lá fora, não faça isso, meu irmão. Fica firme. O que Deus falar para você, continue fazendo, continue permanecendo na direção de Deus. Amém? Você entendeu a palavra? Quem entendeu? Então vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus.